Olá, meu nome é Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Nothing is true. Everything is permitted. Para saber mais a respeito de magia do caos, visite www.especula.com.br. Para saber mais a meu respeito, visite www.luavalentia.com. Hoje nós vamos conversar a respeito de escravidão espiritual. Certo dia, o ocultista Aleister Crowley disse: os escravos servirão. Mas o que isso significa e por que isso é tão importante dentro da magia do caos? Eu estava assistindo a um canal de humor e de espiritualidade aqui no YouTube, que é uma espécie de porta dos fundos kardecista. E eu gosto muito deste canal, eu dou boas risadas, às vezes eu acho o canal extremamente moralista, até que eu me deparei com um certo vídeo sobre o trabalho no mundo espiritual. Então, digamos, você faleceu e você se vê numa colônia espiritual, na possibilidade de trabalhar para o mundo espiritual. E aí você encontra a sua tutora, a sua guia espiritual, e essa guia diz para você que não, você não vai receber nada em troca do seu trabalho. Que uma vez que você está lá, você aprende que o que você vai receber em troca do seu trabalho é ainda mais trabalho. Essa é a sua recompensa para o seu tempo trabalhando. Porque na visão kardecista de muitos deles, na verdade, o que recompensa o trabalho é mais trabalho. Na verdade, para você evoluir, para você se dar bem, para você ser uma pessoa melhor, você precisa trabalhar, trabalhar e trabalhar. E aquele vídeo me chamou muita atenção justamente por colocar o valor do trabalho de uma forma alta, sem nenhuma recompensa. A recompensa seria apenas mais trabalho. Eu não vou colocar esse vídeo aqui porque, enfim, por questões autorais, mas se vocês souberem do que eu estou falando, vocês vão conseguir chegar até esse vídeo e vocês vão ver o quão problemático é falar algo deste nível, né? Que você tem que trabalhar, 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 e agora que você faleceu, férias! Agora você tem que trabalhar para o mundo espiritual, né? De uma maneira assim, sem recompensa nenhuma, sem ganho nenhum. Mas Lua Valentia, você está dizendo então que deveria haver algum tipo de dinheiro no mundo espiritual? Não é isso que eu estou dizendo. Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com trocas, com contribuições. Se eu te dou uma coisa, você me dá algo em troca. Se eu te faço um favor, você me faz um favor em troca. Ah, Lua Valentia, então você nunca dá nada com o seu coração alegre? Sim, dou muitas coisas com o coração alegre. Brincadeiras à parte. Obviamente, você doa quando você tem tempo extra, quando você tem disposição extra. No caso, minha gente, o que eles estão falando é, na verdade, o resumo da escravidão espiritual. É você realmente pagar a sua existência com a sua própria alma e o trabalho eterno desta alma para trabalhar para uma ideologia, algum deus, algum sujeito espiritual ou uma colônia espiritual. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que se você faz parte de uma colônia espiritual, você quer mantê-la funcionando. E daí sim, você vai lá e você dá um pouco do seu trabalho porque você quer viver naquela colônia. Mas é como eu disse, a importância do trabalho é que ele deve ser recompensado. Recompensado com todos os direitos garantidos. Isto é, hora extra se fizer hora extra, férias. Todo mundo precisa descansar, não é porque você já morreu, já faleceu, que foi parar lá na colônia espiritual que você não precisa de descanso. Todos nós precisamos de descanso. Então, todos esses direitos que a gente quer para o mundo trabalhista, não é para o sujeito ser vagabundo, não é para o sujeito não fazer nada, não é para o sujeito ficar pedindo esmola. Não, minha gente, é para que todos nós
realmente tenhamos aquilo que merecemos. Se trabalhamos, nós merecemos receber o fruto deste trabalho. E o fruto deste trabalho, não, minha gente, não é mais trabalho. Não, é um lar. O fruto deste trabalho é alimento, o fruto deste trabalho é um abrigo, o fruto deste trabalho é conhecimento, é alegria, é entretenimento, é arte, é liberdade, é magia e tudo mais. Mas, Lua, quando você morre, você não precisa de casa, você não precisa de abrigo, você não precisa de nada disso, você não passa fome, você não passa frio. Aí a gente vai entrar em muitos pormenores sobre como a vida continua e como ela é extremamente semelhante ao que a gente vê aqui. Na verdade, o que a gente passa aqui é um mero espelho do que existe do outro lado. Então, sim, o kardecismo, ele acerta em muitas partes. Ele acerta, por exemplo, quando ele entende a existência de colônias em outros universos, a existência de colônias no mundo espiritual. A gente está chamando aqui de mundo espiritual para que a gente entenda antes de morrer e depois de morrer, né? Antes da transformação e depois da transformação. E eu acredito, gente, que todas as fés têm um lugar. Toda fé cria sua própria colônia. Então, se você morreu católico e acredita no universo católico, você vai para uma colônia católica, na qual você vai passar por aquilo que os católicos acreditam. E assim, cada seita, cada crença, cada pessoa vai para aquilo que ela acredita, ou então, se não acredita em nada ou está na dúvida, geralmente um familiar vem recebê-la. E aí é que mora o perigo. Por quê? Muitos dos nossos familiares podem ser cristãos, podem ter uma crença que difere da nossa. Então, como a gente falece e está perdido no mundo espiritual, este familiar pode olhar para a gente e falar assim, vejo aqui uma oportunidade de trazer mais uma alma para a nossa colônia. Porque assim como no mundo dos vivos, as religiões estão disputando o tempo inteiro por você, assim também é no mundo dos mortos. Então, às vezes, o familiar vem todo feliz, alegre te receber. Vem aqui para minha colônia. E aí, quando você vê, você vai cair numa furada. Você tá alegre porque tá vendo seu vovô, sua vovó, mas aí você vai chegar lá e é uma colônia cristã que tem todos os preceitos cristãos que você não quer passar por aquilo, né? Todas aquelas questões. E assim também são as colônias kardecistas, espíritas e diversas, inúmeras de outras denominações, de outras crenças, de outras realidades, de outros níveis de consciência. Então, gente, tudo é verdadeiro. E nada é verdadeiro ao mesmo tempo. Se você entende o quão rico é isso, se você entende que todas as possibilidades são possibilidades, então você é o magista do caos. Porque aí você vê, não, todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo. Por quê? Ao mesmo tempo que existe a crença A, também existe a crença Z. Para onde você vai é uma questão cultural, é uma questão de escolha. Se você não faz a sua escolha, então é aí que vem essa questão de os escravos servirão. Porque algumas pessoas, elas gostam de servir, elas gostam de ser parte da massa, elas gostam de ter alguém decidindo por elas o que elas devem fazer. E elas não veem o perigo que reside em serem realmente escravas, no sentido de que elas estão alimentando um sistema espiritual, elas estão colocando a energia delas ali, elas estão vivendo nessa máquina espiritual, elas são apenas um pedaço de quebra-cabeça que está sendo usado, e elas não notam o perigo, elas não notam que estão trabalhando, muitas vezes se exaurindo, sem nenhum tipo de recompensa, sem nenhum tipo de realmente de prazer naquilo que elas fazem. Então, se você notar muito dessas crenças espíritas ou crenças cristãs no geral, você vai ver que, na verdade, o ápice de felicidade deles é a completa apatia. E aqui cabe, obviamente, você perceber que essa é a minha interpretação pessoal. Porque são tão felizes que se tornam apáticos. Não, eu sou extremamente feliz em só trabalhar pelo outro, em só fazer pelo outro.
e jamais ver a minha parte. Então, quando você começa a trabalhar, que bom, estou aqui realmente evoluindo espiritualmente, evoluindo dentro da sua colônia. Mas aí você se fecha e você não vê as possibilidades dos outros mundos, das outras realidades, das outras vivências. Você acaba estando extremamente preso ali no que foi dito. Então, você não pode, às vezes, viajar, você não pode, às vezes, experimentar outras culturas, com outras colônias completamente diferentes. Você, às vezes, não pode expressar uma outra realidade completamente diferente. Aí você se torna igual ao outro, Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, sempre vestido de branco. Cadê ali a expressão da sua alegria, né? E sempre trabalhando pela colônia, sempre trabalhando pelo outro, sempre trabalhando pela espiritualidade. E vão te colocar na cabeça que você, na verdade, está fazendo um sacrifício e que esse sacrifício é em nome de algo muito maior que você. Que esse sacrifício é em nome de algo muito melhor que você. Então que você deve baixar a sua cabeça e aceitar com alegria no seu coração esse sacrifício. Porque você vai receber uma grande honra que é fazer parte da comunidade deste Deus. Este Deus é apenas um de tantos outros deuses. E aí, essa pessoa que vai por esse caminho, e muitas vezes é o caminho da mão direita, ela vai se anular. Ela vai cada vez mais se transformar em igual às outras. Não no sentido de igualdade, de que todos temos os mesmos direitos. Não é esse, não. É apenas de que ela vai perder a personalidade dela, os gostos dela, o que fazia ela ser ela, vai se dissolvendo e ela vai se transformar em parte deste Deus que ela alimentou. Ela vai se esquecer de que ela também é Deus espiritual, de que ela também poderia criar, de que ela também poderia, por exemplo, fazer a sua própria colônia com outras regras, com outras vestimentas, com uma nova cultura. Eu acho muito interessante quando os escritores eles colocam muito do preconceito deles, das vivências deles em seus livros. Inclusive eu, obviamente, porque sempre escrevemos de algum lugar. E quando eles fazem isso, eles botam muito do gosto pessoal deles. Por exemplo, lá na colônia, o melhor da música é a música clássica. Como se a música popular fosse inferior, fosse de uma qualidade inferior. E aí tem muito também da escola de Frankfurt nesse pensamento, mas eu não vou entrar neste detalhe. O que eu quero dizer para vocês é que aquilo que você conhece como verdade é apenas uma versão ínfima de todas as possibilidades. Todas as possibilidades são possíveis. É por isso que a gente fala que nada é verdadeiro, no sentido de que nada é uma lei para sempre, imutável, não. Até os deuses mudam. Até a nossa realidade muda. E é por isso que eu gosto tanto de conceitos como psiconauta e randonauta. Porque nauta é aquele que navega. O psiconauta, ele vai navegar na sua psique. O randonauta, ele vai navegar de forma randômica, aleatória, para justamente conhecer, quebrar um pouco desses padrõezinhos e conhecer novas realidades e novos pontos de vista. O que você acha que é o amor maior, que é a verdade maior, o que você acha que é realmente o melhor para você, não vai ser o amor maior, a verdade maior, o melhor para o outro. E é esta mensagem que eu gostaria de passar para o meu canal aqui. Não seja escravo de ninguém, não seja escravo do que eu falo, não seja escravo do que o pastor fala, não seja escravo de nenhum líder espiritual. Entenda que você mesmo pode ser o seu próprio mestre, o seu próprio líder. Se você quer realmente entender, aprender com esse guia, com esse mestre, com esse líder, assim o faça. Mas entenda que vai chegar no momento que você vai ultrapassar esse mestre, esse líder. Porque você vai entender coisas que esse mestre, que esse líder não entendeu. Assim como você vai entender o mundo sobre uma outra perspectiva que eu não entendo. Então eu quero passar para você, busque a sua própria verdade, a sua própria realidade. Construa o seu universo. O universo tem
moradas para todos que você mesmo pode construir com o poder de visualização, o poder de decisão. Mas Lua, eu faleci, eu fiquei confuso, foi um choque, parei no mundo espiritual, minha vovó veio me pegar e me levou lá para uma colônia que vem dos Testemunhos de Jeová. Você parou numa colônia espiritual dos Testemunhas de Jeová. Como é que você faz para sair de lá? Aí que entra a questão, a gente tem uma formulazinha que serve para qualquer coisa. Primeiro, conheça o local no qual você está. Estude o local no qual você está. Adapte-se. Quando você estiver adaptado a este lugar, veja como você pode sair, para onde você pode visitar. Porque sim, gente, sempre vai ter mercadores, sempre vai ter algum visitante, sempre vai ter uma forma de sair dali. Então, se você puder sair, se você puder ir para um lugar melhor, vá para o lugar melhor. Que pode ter certeza, sempre vai ter uma saída. Muito cuidado para não cair em prisões espirituais. Muito cuidado para não assinar contrato com qualquer ser espiritual. Muito cuidado para não assinar um contrato achando que tal ser é tal coisa e na verdade é outra completamente diferente. Então, assim, todos nós, quando chegarmos ao mundo espiritual, nós vamos tomar um choque, porque afinal, por mais que a gente saiba sobre o universo espiritual, a morte é a morte e a morte é um choque para cada pessoa. Então a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que entender o que está à nossa volta, a gente vai ter que compreender qual que é o universo que tá, e não vá acreditando na primeira pessoa que vai te dar a primeira explicação sobre o que aconteceu com você, tá? Tenha muito cuidado, muita paciência, veja primeiro onde você está, procure saber e busque leitura, busque os livros desse local, busque entender esse local. Se você tiver que ficar ali, ó, um pouquinho trabalhando, um pouquinho ali, né, realmente fazendo parte da comunidade, para que você compre a sua saída, para que você realmente consiga fugir desse local que você não quer ficar, faça isso, tá? Realmente fuja, não se deixe levar por aquilo que você vê pela primeira vez. É esse o recado que eu quero dar para vocês. Eu sei que é um recado que incomoda muita gente, é um recado que deixa muita gente de olho aberto no que eu tô falando aqui, mas eu acho que você precisa ouvir, tá? Eu confio em você, eu confio na sua capacidade e sei que você vai tomar a decisão correta para sua vida. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.